Olá, boa tarde para você. A previsão do tempo se cumpriu na tarde de ontem, um forte temporal atingiu a nossa região. A grande quantidade de chuva em pouquíssimo tempo acabou alagando diversas regiões. A gente acompanha aí as imagens então desse temporal que caiu na tarde de ontem, né? Momentos antes de toda aquela chuva, a Defesa Civil do Estado de São Paulo enviou um alerta severo aos celulares dos moradores aqui da Baixada Santista, né? Você deve ter recebido aí no seu aparelho. O comunicado informava sobre a aproximação de uma frente fria com a chuva forte, raios, rajadas de vento, inclusive nas câmeras do PIR, né? A nossa equipe registrou o temporal e os clarões que tomavam conta ali do céu no PIR do Jardim Casqueiro naquele momento do temporal. Além disso, o nosso cinegrafista Cauã Silva registrou a chuva aqui na região central de Cubatão. Em nota, a Defesa Civil Estadual ressaltou que em tempo estável se deve aí à aproximação de uma frente fria aqui no nosso estado, alerta, né, para os riscos de alagamentos, deslizamentos, destelhamentos e queda de árvores também. A possibilidade de agitação marítima e ressaca no mar. Daqui a pouco, para você, mais detalhes então do tempo com a nossa repórter Cris Castanheira, que está de volta das férias. Nós vamos detalhar mais para você e tem também um outro alerta aí do Climatempo falando sobre essa mudança no tempo para hoje aqui na nossa região. Veja outros destaques do dia. Pagar contas ou ir às compras? Pagamento do 13º se aproxima para trabalhadores e afinal, o que fazer com o dinheiro extra? 150 famílias deixam o núcleo Mantiqueira e começam a viver o sonho da casa própria, no conjunto Cubatão WZ. No esporte, falaremos do Paulistão 2026, que terá um novo formato. Descubra o que deve mudar no maior campeonato estadual do país. Hoje é terça-feira, 18 de novembro de 2025, tem feriado chegando. Por aqui o seu N1 está chegando também para te informar sobre Cubatão e o parlamento da nossa cidade. Vamos juntos! Nós falamos agora de uma boa notícia, né? Porque moradores que viviam em moradias improvisadas, enfrentando diversos desafios diários no núcleo Mantiqueira, agora vivem uma nova história. 150 famílias deixaram o local e começaram a viver o sonho da casa própria no conjunto Cubatão WZ, lá no Jardim São Francisco. Os moradores começaram a se mudar ontem para o novo endereço. A Secretaria de Habitação de Cubatão contratou caminhões de mudanças aí para poder ajudar essas famílias durante essa mudança para o novo, né, para o novo endereço, para o novo momento de vida. Além disso, para organizar o fluxo, a Secretaria planejou a transferência de maneira escalonada, com 18 famílias por dia. Assim, consegue realizar um atendimento individualizado e um processo mais acolhedor para essas famílias. O conjunto habitacional foi oficialmente entregue no dia 20 de outubro, em solenidade, com a presença do prefeito César Nascimento, do governador do estado de São Paulo, autoridades estaduais e municipais, além dos nossos parlamentares aqui da Câmara de Cubatão e lideranças regionais. Essa entrega marca mais um avanço significativo na política habitacional aqui da cidade de Cubatão. Trocamos essa excelente notícia por uma boa notícia. Agora falamos de dinheiro. É que até o final do mês, mais de 95 milhões de brasileiros deverão receber o 13º salário. Certeza que você está ansioso, né? Olha, gente, é um pagamento de direito dos trabalhadores. Nesse momento, diversas pessoas aguardam esse benefício e a pergunta é: o que fazer então com esse dinheiro? Ir às compras, gastar ou quitar as dívidas? É o que eu vou te contar agora na reportagem. Chegando no final de mais um ano, nesse momento começam as expectativas, festa de Natal, Ano Novo, presentes. Mas para isso, precisamos falar de dinheiro. É nessa hora que entra o 13º salário, que é um direito assegurado pela Constituição Federal para todos os trabalhadores empregados no Brasil desde 1962. Tem dívida, não tem como fazer, não tem o que fazer, né? Pegou esse dinheirinho extra do 13º, a prioridade é quitar a dívida, porque a gente está num cenário de taxa de juros muito alta, então o custo do crédito é muito caro. Recebeu esse dinheirinho extra do 13º, priorizar as dívidas, fazer ali algum acordo, dar uma entrada, ou de repente negociar para quitar de uma vez, né? E conseguir um bom desconto, mas se livrar das dívidas. Trabalhadores em regime CLT
tem até o dia 30 de novembro para receber a primeira parcela do 13º salário. A segunda parcela deve ser paga pelas empresas até o dia 20 de dezembro. Mas afinal, com o dinheiro extra, o que fazer nesse momento? Pagar as contas, comprar presentes ou uma viagem? Ver o valor que você consegue, que você tem de 13º, se dá para quitar de uma vez essa dívida, então se livra logo de uma vez. Ah, não deu, de repente o valor do 10º é menor, a dívida é muito alta, mas negociar, dar uma entrada, ver aquela parcela que vai caber dentro do seu orçamento para você também não se endividar mais ainda ao longo do ano que vem, né? Então tentar negociar, dar uma boa entrada, parcelar o restante, mas procurar se livrar dessa dívida, porque o custo do crédito está muito caro. O pagamento do 13º funciona da seguinte maneira. A primeira parcela tem o valor correspondente à remuneração do mês anterior, outubro. A segunda parcela corresponde à complementação do valor total devido. O 13º é um direito fundamental dos trabalhadores, reconhecido o esforço dedicado ao longo do ano. É de responsabilidade do Ministério do Trabalho e Emprego a fiscalização do pagamento correto do benefício. Olha, turma, vou falar para você que o meu cinegrafista Cauã Silva estava justamente perguntando sobre isso agora há pouco. Ele está ansioso para saber quando vai cair o 10º na conta. Mas fique esperto, você de casa, coloque tudo na ponta do lápis, veja realmente como você vai investir o seu 13º, como nós acabamos de mostrar na reportagem, se é fazendo compras ou aí se livrando das suas dívidas. Olha, pelo 8º mês seguido, o setor de serviços cresceu. Em setembro, a alta para o setor foi de 0,6%. A pesquisa mensal de serviços do IBGE, divulgada na última quarta-feira, mostra que o crescimento do setor de serviços de 0,6% foi estimulado pelos transportes. No acumulado de 12 meses, ele apresentou uma variação positiva de 3,1%. Nos 8 meses de alta, o setor, que é o que mais contrata no país, expandiu 3,3%. O resultado coloca o setor no maior patamar já registrado e mantém uma sequência de recordes que estão sendo registrados desde abril. Das 5 atividades pesquisadas pelo IBGE, 3 apresentaram crescimento: transportes, armazenagem e correio e serviços de informação e comunicação cresceram 1,2% e outros serviços apresentaram crescimento de 1,6%. Já os serviços prestados às famílias e serviços de profissionais administrativos reduziram 0,5% e 0,6%, respectivamente. O setor de serviços é considerado indicador de como está a economia do país. Dentre os 166 tipos de serviços analisados pelo IBGE, estão as atividades como turismo, restaurantes, salão de beleza e tecnologia da informação. O STF publicou ontem a ata com o resultado do julgamento sobre os recursos do ex-presidente Jair Bolsonaro e de 6 aliados no núcleo crucial da trama golpista. E, por unanimidade, os 4 ministros da primeira turma rejeitaram os embargos de declaração quando as defesas pedem esclarecimento sobre pontos dos votos que consideram obscuros, contraditórios ou omissos. Hoje, o STF afirmou que vai publicar o acordão, que é a íntegra dos votos, e abrir prazo para novos recursos. Mudamos de assunto para falar que, vivendo uma grande crise financeira, os Correios enfrentam dificuldade para conseguir empréstimo e, com isso, planejam a demissão de mais de 10 mil funcionários. A crise dos Correios pode gerar uma demissão de 10 mil funcionários, um impacto gigante para muitas famílias que se sustentam dos proventos vindos da estatal. A ideia de demissão é um plano de reestruturação dos Correios, o que corresponde a 8,6% do quadro atual da empresa. Os Correios buscam empréstimos há um mês como tentativa de sanar as dificuldades financeiras. 20 bilhões com garantias do Tesouro Nacional. Sem conseguir fechar as contas, agora os Correios correm contra o tempo. A estatal abriu uma nova rodada de negociações. O intuito é tentar levantar 10 milhões em exatos 15 dias. Para isso, ampliou o leque de bancos a serem consultados. Esse empréstimo é crucial para cobrir o caixa, pagar contas, dívidas atrasadas e reestruturar a empresa. Não é de hoje que os Correios operam no vermelho. Os resultados negativos acontecem desde 2022. No primeiro semestre de 2025, o prejuízo da empresa passou de 4 bilhões de reais. A receita despencou e a prestação de serviço encolheu 1 bilhão de reais. De acordo com uma reportagem da Folha de São Paulo, a primeira rodada de negociação com o consórcio de bancos empacou.
A taxa de juros cobrada pelos bancos foi considerada muito alta e implicando no custo anual de 3 bilhões só de juros. Veja depois do intervalo, a OMS alerta sobre o consumo de antibióticos. Estimativas globais apontam que a resistência bacteriana causada pelo uso indevido desses medicamentos resulta em 1 bilhão e 300 mil mortes anuais no mundo. Agora para você, imagens do Pier do Jardim Casqueiro, a movimentação do tempo aqui na nossa cidade. Turma, 60% de chance de chuva para ainda hoje, tá? Os termômetros batem agora na casa dos 29 graus aqui em Cubatão. Nós estamos também para você pelas redes sociais. TV Câmara Cubatão, no Instagram, YouTube e também no Facebook. Não sai daí, voltamos já. Tem 10 minutinhos? A hora de evitar a proliferação dos focos do mosquito é agora. Aproveita que tá esperando o bolo assar para eliminar qualquer água parada. Tem 10 minutinhos esperando o mozão escolher o filme? Aproveita para colocar areia nos pratinhos de plantas. Tem 10 minutinhos para esperar o time entrar em campo. Aproveita para dar uma geral no quintal e relembrar os vizinhos. 10 minutos por semana fazem total diferença para eliminar focos do mosquito e prevenir dengue, zika e chikungunya. Tem 10 minutinhos? A hora de prevenir é agora. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução. A violência contra a mulher pode começar silenciosa e tomar um caminho perigoso, mas todos nós podemos ajudar, percebendo, enfrentando e interrompendo a violência antes que seja tarde. Se você sabe de algum caso, acolha a mulher, ligue 180 para se informar e denuncie a violência. Vamos agir, encarar e mudar essa realidade. Feminicídio zero. Nenhuma violência contra a mulher deve ser tolerada. Brasil, União e Reconstrução. Nós já estamos de volta com o seu Últimas Notícias, primeira edição. Falamos agora de um alerta da Organização Mundial da Saúde sobre o consumo de antibióticos. De hoje até a próxima segunda-feira, o Ministério da Saúde participará da Semana Mundial de Conscientização sobre o uso responsável desses medicamentos. De acordo com o Ministério da Saúde, estimativas globais apontam que a resistência bacteriana causada pelo uso indevido de antibióticos resulta em 1 milhão e 300 mil mortes anuais no mundo. Por isso, a OMS e o Ministério da Saúde do Brasil reforça que esses tipos de medicamentos sejam utilizados apenas com prescrição médica e conforme as orientações indicadas e que sejam respeitadas as doses, os horários para ajudar a reduzir a resistência bacteriana. Falamos agora que a COP30 está na fase final com uma força-tarefa destinada a acelerar as negociações. O objetivo é definir o pacote Belém até sexta-feira. Este documento reunirá as principais medidas discutidas na conferência sobre o combate às mudanças climáticas. E assim aproveitamos para falar sobre o tempo aqui na nossa cidade, na nossa região. Nós falamos no comecinho do jornal, né, as mudanças na circulação de ventos em vários níveis da atmosfera vão manter as condições aí para a formação de nuvens carregadas sobre o estado de São Paulo, mesmo com o afastamento da frente fria. Uma meteorologista da Climatempo falou sobre essa mudança, né, sobre todo esse temporal, ventos, e é o que nós vamos acompanhar a partir de agora. Pessoal, um alerta especial para a população do estado de São Paulo. Nessa segunda-feira nós tivemos uma frente fria passando pelo estado, que já incentivou a formação de nuvens mais carregadas, tivemos fortes pancadas de chuva em vários locais do estado. Nessa terça-feira essa frente fria vai se afastar para alto mar, mas em níveis mais elevados da atmosfera nós vamos ter o desenvolvimento de uma área de baixa pressão atmosférica que vai passar sobre o estado de São Paulo. E a área de baixa pressão, ela estimula, facilita a formação de nuvens carregadas. E além disso, uma corrente de vento
quente e úmido, em torno aí de 1.500 metros de altitude, estará passando exatamente sobre São Paulo. Essa corrente de ar quente e úmido alimenta ainda mais a atmosfera sobre o estado de São Paulo, incentivando, facilitando a formação dessas nuvens carregadas. Então, é uma situação de alerta para o risco de chuva de forte intensidade em grande parte do estado. Dá uma olhadinha nesse mapa que ele vai te ajudar a entender. Nessa área roxa, onde está ali o Vale do Ribeira, é a situação onde a gente vai ter a chuva mais volumosa. Toda a área vermelha, que inclui região de Campinas, Bauru, Sorocaba, Grande São Paulo, a maior parte do litoral, Vale do Paraíba, Mantiqueira, alerta para temporais. E naquela área mais cinza ali no oeste do estado, já não há mais risco de tempestades. Então, fiquem atentos ao longo desta terça-feira, porque essas pancadas de chuva vão acontecer várias vezes ao longo do dia. Pode chover forte em qualquer hora, tá? Então, essas nuvens carregadas, elas vão passar sobre o estado de São Paulo e nós poderemos ter alguns problemas, como alagamentos e até transbordamento de alguns córregos. Depois, essa instabilidade vai embora. Entre quarta e sexta-feira, o tempo firme é que vai predominar sobre São Paulo. E temperatura subindo. E a gente continua falando do tempo. Vamos dar uma espiadinha lá no Pier do Jardim Casqueiro, a movimentação aqui na nossa cidade, né? Antes dessa chuva forte. Ela, aliás, chega, né, com pontos isolados. Ontem aconteceu isso até que chegasse por completo. Ela começou a cair em alguns pontos, foram se formando as nuvens, se formando até cair todo aquele temporal. Ainda bem que não foi bem no finalzinho do dia, né? Logo que os trabalhadores estariam deixando o trabalho. Aconteceu durante a tarde, deu então para chegar em casa tranquilamente. E hoje, de volta das férias, completamente repaginada, a Cris Castanheira vai nos trazer agora mais detalhes do tempo. Cris, é contigo. A quarta-feira começa com sol entre nuvens e o tempo deve seguir assim ao longo de todo o dia. Mesmo com o céu nublado, não há previsão de chuva. As temperaturas caem um pouco e ficam entre 18 e 24 graus. Os ventos sopram fracos durante todos os períodos e a umidade relativa do ar varia entre 61% e 88%. É isso, vamos agora de prestação de serviço para você, espionando lá as câmeras da Imigrantes, né? A rodovia dos Imigrantes aqui e as imagens para a gente poder acompanhar. Balança da Imigrantes no Planalto, aqui também o trecho de Planalto. A gente segue monitorando então a estrada, né? Ali o pedágio um pouquinho leve, né? No quilômetro 32, e tem mais imagens aqui para a gente acompanhar. Trecho de serra ali com um pouco de nebulosidade, né? Da rodovia dos Imigrantes. E aqui está bastante, ó, esse acesso a Imigrantes aí com bastante nebulosidade, aparentemente com chuva na lente da câmera, né? Interligação do Planalto, agora chegamos na rodovia Anchieta, aqui o trecho de Cubatão, com bastante caminhão, né? Aqui no trevo de Cubatão, que é essa ligação que já pega Cônigo Domênico Rangoni, vai sentido Guarujá, Anchieta lá um pouquinho mais para cima, bem tranquila. Vamos ver outros pontos aqui. Ó, a Serra da Anchieta realmente com bastante nebulosidade, né? Essa mudança do tempo também interfere até nas condições das estradas. A gente consegue monitorar outro ponto, o pedágio da Anchieta, bem tranquilinho, como a gente pode acompanhar por aí para você. Vamos agora piscar lá no Instagram da Câmara, né, para a gente dar uma olhadinha o que acontece no parlamento da nossa cidade. Tá chegando aí uma sessão solene, vamos dar uma olhadinha, no dia 27, às 19 horas, sessão solene na Câmara de Cubatão, né? E você, obviamente, vai acompanhar essa homenagem ao Dia da Consciência Negra, importante sessão solene trazendo essa homenagem aqui para a nossa Câmara de Cubatão, né? Outros assuntos rolando no Legislativo da cidade, esse aqui nós trouxemos, né? Que parlamentares visitaram a Unigel a convite da diretoria da empresa. Nós falamos sobre esse assunto aqui no Seu N. Aqui, assunto principal do dia de hoje, destaque, a gente vai acompanhar aqui. Ó, vamos monitorar juntos, que é a sessão ordinária, né, que vai acontecer no parlamento da nossa cidade, como a gente acompanha aqui logo mais às 2 horas da tarde. É a 38ª sessão ordinária que você vai acompanhar na nossa programação. E vamos saber mais sobre os projetos, então, da sessão de hoje com o repórter Washington Luiz.
4 projetos de lei estão na ordem do dia da 38ª sessão ordinária a partir das 14 horas lá no plenário da Câmara Municipal de Cubatão. Um projeto de lei do prefeito municipal, um do vereador Batoré, um do vereador Xuxa e um projeto de lei do vereador Marcos Roberto Silva. Esta é a ordem do dia da 38ª sessão ordinária a partir, repito, das 14 horas lá no plenário da Câmara Municipal de Cubatão. E todos os projetos de lei estão em primeira discussão. Caso você não possa comparecer no plenário para ver esta sessão ao vivo, você pode sintonizar o canal 48.2 digital, ou então acessando as nossas redes sociais, TV Câmara Cubatão, no Facebook e no YouTube. Repito, a 38ª sessão ordinária com 4 projetos de lei começa a partir das 14 horas lá no plenário da Câmara Municipal de Cubatão. Olha, de acordo com o Boletim Focus, o Banco Central, a previsão da inflação do Brasil para 2025 fica abaixo da meta pela primeira vez no ano. O IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, passou para 4,46%, ou seja, está abaixo da meta estipulada pelo governo no começo do ano, que é de 3%, mas com tolerância de 1,5% para mais ou para menos. O resultado vem após a divulgação da inflação de outubro, a menor para o mês em quase 3 décadas e que foi puxado pela redução na conta de luz. A estimativa do índice foi divulgada nesta segunda, com a expectativa das instituições financeiras para os principais indicadores econômicos. Na última semana, a inflação estava em 4,55%. Para alcançar a meta da inflação, o Banco Central utiliza a taxa básica de juros, a Selic, que está definida em 15% ao ano pelo Compom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central. Para o ano que vem, a projeção da inflação está em 4,2%. E logo mais, às 4h30 da tarde, a seleção brasileira enfrenta a Tunísia lá na França. O técnico Ancelotti não fará muitas alterações na equipe que venceu o Senegal por 2-0, mas vai precisar fazer uma mudança devido à lesão do Gabriel Magalhães sofrida no último jogo. O Wesley vai para a lateral direita, já que Éder Militão vai para a defesa ao lado de Marquinhos. No gol, no meio de campo e no ataque, o Brasil segue da mesma maneira. Falamos agora do Paulistão 2026, o maior campeonato estadual do país. A partir do ano que vem, terá um novo formato. O Lucas Sena vai te contar agora quais serão essas mudanças. O Campeonato Paulista vai ter um novo formato a partir do ano que vem. Semelhante à Liga dos Campeões da Europa, o estadual não contará mais com fase de grupos. As equipes ficaram divididas em potes. No pote A ficaram os maiores campeões do torneio: Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo. Nos potes B e C ficaram os melhores times no Paulistão do ano passado, seguindo a sua ordem de colocação. No pote D estavam as equipes que ficaram na 13ª e 14ª posição e os 2 que subiram da Série A2. A primeira fase contará com 8 rodadas e os times se enfrentam dentro de cada pote. Os confrontos foram definidos por sorteio. Os clássicos vão acontecer nessa fase do estadual. E os times do pote A vão jogar contra 2 times do pote B, 2 times do pote C e 1 do pote D. Os 8 melhores times na classificação geral avançam para as quartas de final. Os 4 grandes se enfrentarão e as partidas ficaram definidas assim. O Santos enfrenta o RB Bragantino, Novo Horizontino, Velo Clube, Guarani e Noroeste. O Palmeiras joga com Novo Horizontino, Mirassol, Guarani, Portuguesa e Botafogo de Ribeirão Preto. O São Paulo enfrenta o Mirassol, São Bernardo, Portuguesa, Ponte Preta e o Primavera. Já o Corinthians joga com o São Bernardo, RB Bragantino, Ponte Preta, Velo Clube e o Capivariano. Por enquanto é só, lembrando que logo mais, às 2 da tarde, tem sessão ordinária aqui na nossa programação e você pode acompanhar além do 48.2 da sua TV pelas redes sociais, no YouTube e Facebook da TV Câmara Cubatão. Uma ótima tarde para você, tchau!